Meus caros alunos, vamos retomar as lições de Direito Administrativo 1, precisamente no ponto combinado com o meu colega, que era a de arrancar com os princípios fundamentais que regem a administração pública. Portanto, vamos estudar ao longo dos próximos tempos os princípios norteadores do regime administrativo. Vamos localizá-los em dois diplomas fundamentais, a saber, Constituição da República Portuguesa e Código de Procedimento Administrativo. A lição de hoje, esta primeira lição, como estarão a constatar, como estarão a verificar no PowerPoint, divide-se em duas partes principais. Uma primeiríssima parte seria a introdução à temática ora inaugurada. A segunda parte desdobrar-se-ia no estudo de dois princípios capitais. Começamos precisamente pelo princípio da legalidade e depois terminaremos este módulo com o princípio da prossecução do interesse público. Começamos pelo princípio da legalidade, que é um dos vetores essenciais de um Estado que se queira de direito. Falamos do Estado de Direito, mas a primeira dimensão, insubstituível dimensão, é a dimensão da legalidade. Há quem pense mesmo que o Estado de Direito se esgota no mero cumprimento do princípio da legalidade. A legalidade imposta pelo Estado, que tem legitimidade para tal, e a partir desse momento nem sequer nos preocupamos em saber se o conteúdo dessa legalidade é bom ou mau. É uma das perspectivas possíveis no que toca à compreensão do Estado de Direito. Nós não nos vamos ater a esse segmento da discussão, vamos nos concentrar no direito administrativo e vamos esmiuçar alguns princípios à cabeça, o princípio da legalidade, tendo em consideração que é o mais importante princípio que nós estudaremos ao longo das próximas aulas. Localizam-se os princípios norteadores do direito administrativo, do regime administrativo, em grande medida na Constituição. Vamos tendo refrações desse princípio num ou noutro diploma, nomeadamente no Código do Procedimento Administrativo, mas encontraremos na Constituição, como já perceberam na primeira parte do curso de Direito Administrativo 1, o direito administrativo não é senão o direito constitucional aplicado. É o direito constitucional aplicado à administração pública. Daí que não se estranhe, daí que não se deva estranhar a circunstância de a esmagadora maioria desses princípios que nós vamos estudar tenha respaldo na Constituição da República Portuguesa. Mas, um dos princípios que nós vamos estudar será mesmo o limite material da revisão constitucional. O que é que eu quero dizer com isso? Que alguns princípios que regem a administração pública nem sequer podem ser revistos pelo poder de revisão constitucional. Vamos supor que a Assembleia da República tenha poderes para tal. Já sabem quais são os requisitos formais para que a Assembleia da República possa encetar uma revisão constitucional. É matéria do primeiro semestre, em Direito Constitucional. Ora bem, ainda que a Assembleia da República tenha unanimidade, não pode pôr em causa um dos princípios basilares do direito administrativo, ou que rege a administração pública. Estou a falar do princípio da separação de poderes. Matéria para a próxima aula, mas por ora vamos ver o que é que nos reserva o princípio da legalidade. O que é legalidade? Estamos a querer dizer que a administração pública e os poderes públicos em geral
devem obediência à lei. Isso é que é legalidade. O presidente do Instituto Politécnico de Beja, o diretor da STIG, o ministro da Educação ou do Ensino Superior, o primeiro-ministro, os deputados, os tribunais, todos devem obediência à lei. Uma vez que a lei é que é o parâmetro que nos permite aferir da validade ou não, da validade ou invalidade de qualquer ato emanado por um qualquer agente, por uma qualquer autoridade pública. Ora, no artigo 3º no CPA temos essa consagração, a consagração desse princípio, mas antes do CPA, que é recente, como já sabem, que é 2015, já tínhamos a Constituição de 1966. Dizia o quê? Exatamente isto que eu estou a dizer. Legalidade. 266, número 2 da Constituição da República Portuguesa. Ora bem, o princípio da legalidade pode ser compreendido através de uma divisão, de uma classificação interna. Ou seja, se entendermos que a preferência da lei é um critério da atividade administrativa, a reserva de lei é um critério da atividade administrativa, a precedência de lei é um critério da atividade administrativa, a reserva de densificação normativa é um critério da atividade administrativa, estamos a falar do princípio da legalidade. Estamos a falar das dimensões inferiores do princípio da legalidade. Uma espécie de subprincípio. Peguemos na preferência de lei. O que é que se quer dizer aqui com a preferência de lei? É que a administração pública não pode praticar atos contrários à lei. Em caso de contradição entre um ato da administração pública e uma lei, qual é o ato que prevalece? É o ato legislativo, é a lei. Preferência de lei. Reserva de lei significará o quê? Que a ação da administração deve fundar-se em norma jurídica, que tem o monopólio da definição básica, fundamental das ações administrativas que sejam possíveis. Da reserva de lei, ou dentro da reserva de lei, temos outros conceitos. A saber, precedência de lei, que significa que a lei é o fundamento da atuação da administração pública e goza de anterioridade. Precedência de lei. Reserva de densificação normativa significará que a lei, como fundamento da atuação administrativa, é um pilar e deve ser suficientemente pormenorizada de modo a poder-se prever essa atuação. A lei deve ter regulamentação bastante para ser executada. Uma lei que diga menos do que deve não é uma lei suscetível de execução. Sabemos que, é verdade, há leis que, de caso pensado, deixam espaço para regulamentação posterior. Mas isso é outra coisa. É uma lei carente de regulamentação posterior. Mas estamos a falar da necessidade de a lei ser suficiente na sua normação. Ora, isso é reserva de densificação normativa que faz parte da reserva de lei. No texto, no manual do curso que nós indicamos, que é este, Direito Administrativo Geral, tomo 1, Marcelo Rebelo de Sousa, André Salgado de Matos, nas páginas que nós reservamos, 183 a 207, 207 a 210, encontrarão alguns pormenores que aqui vamos deixar de lado. Encontrarão dados sobre a história do princípio da legalidade e outros pormenores. Por ora, vamos, tendo em conta que só temos mais 10 minutos, ou 5, mais 5 minutos, vamos ver
dentro da preferência de lei, o que há de complicado a descomplicar? Temos que, quanto à preferência de lei latissimo sensu, no sentido muito lato, a lei como ordem jurídica. Não se fala na preferência de lei no sentido de lei aprovada pela Assembleia da República apenas. Estamos a falar de lei no sentido muito lato. Isso é que nos leva a um instituto trabalhado no direito francês que se chama bloco de legalidade, bloco de légalité. No bloco de legalidade, de repente, surpreendemos-nos com atos normativos de vária ordem. A Constituição, por exemplo, faz parte desse bloco de legalidade. O direito internacional e o direito da União Europeia, as leis, os decretos-leis, o decreto legislativo regional, o regulamento administrativo, o costume, enfim, uma série de atos que também entram aqui. O mais complicado aqui é depois ver o que há a fazer quando o aplicador, a autoridade administrativa, tendo necessidade de decidir um determinado caso, um requerimento interposto, resolve, tendo de decidir um determinado caso, um requerimento interposto, percebe que há uma contradição entre a lei que ele devia aplicar e um preceito da Constituição. O que é essa autoridade administrativa? O que é que o presidente do Instituto Politécnico de Beja, perante essa situação, pode fazer? Será que pode recusar-se a aplicar a lei porque a sua assessoria jurídica achou que essa lei, essa norma é inconstitucional? Será que ele tem legitimidade para se pôr no lugar da judicatura constitucional e desaplicar uma lei por achá-la inconstitucional? É um dos problemas que resulta desse alargamento do conceito de lei a um bloco de legalidade capaz de introduzir em si valências díspares como a própria Constituição, tratados internacionais, regulamentos administrativos, decretos-leis, etc, etc. Fica o problema de saber quem é que depois pode decidir aplicar ou desaplicar. Bom, falamos do artigo 3º, número 1. Vejam depois, quanto à reserva de lei, um pormenor que não devemos deixar passar em claro é que, quanto a este ponto, não há na Constituição portuguesa reserva de lei explícita na atividade administrativa. Mas há reserva de lei noutros campos. Por exemplo, o artigo 18, quanto aos direitos, liberdades e garantias da Constituição, artigo 161. Portanto, há reserva de lei noutros campos, mas não explicitamente no campo da atividade administrativa. Quais são os fundamentos do princípio da reserva de lei? Bem, há uma tentativa de dar preferência à decisão normativa aivada de legitimidade democrática representativa. O que se quer dizer é que a atividade administrativa, vamos pegar o nosso exemplo, presidente do Instituto Politécnico de Beja, não tem legitimidade democrática direta que a Assembleia da República tem. Daí que devemos entender que a atuação do presidente do Instituto Politécnico de Beja deve obediência à norma que goze de tal legitimidade democrática direta ou até indireta, porque o governo tem indiretamente do povo. Temos o princípio da prossecução do interesse público. Quanto a este ponto, rapidamente, uma referência normativa é suficiente. Artigo 4º do CPA, que nos diz que compete aos órgãos da administração pública prosseguir o interesse público no respeito, não interessa essa parte, o interesse público. Ora, esta é uma visão que é muito realista. A administração pública está em primeiro lugar e em última instância para servir o interesse público. Daí que, muitas vezes, aquela postura de imparcialidade que nós almejamos ao dirigirmos
ao entrarmos na administração pública, seja defraudada. Porquê? Porque está lá apenas apenas ou fundamentalmente para tutelar o interesse público, para proteger o interesse público, para prosseguir o interesse público. O artigo 266 número 1 da Constituição Portuguesa não diz outra coisa senão isso. O interesse público é o guia fundamental da atuação da administração pública na sua relação com os particulares. Vamos, seguidamente, analisar estes tópicos, tendo em consideração que os alunos já tiveram acesso a este bloco de resumo. Quero que discutamos os pontos que constam deste plano de aula e façamos alguns exercícios práticos na sequência do resumo aqui apresentado em vídeo.